Seja bem-vindo ao FuCast Conectando Negócios, o podcast da FuCap. Eu sou o Carlos Neres e aqui ao meu lado hoje está o Fabrício Bravin. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado, eu te agradeço. Estava com saudade de gravar aqui no FuCast. Começando agora o primeiro trimestre do ano. E hoje a gente tem um convidado mais que especial, Gabriela. Vou fazer uma apresentação da Gabriela aqui, mas tive a oportunidade de trabalhar com a Gabriela em uma outra empresa. E as sinergias e tudo que a gente pôde trabalhar junto no quesito de liderança era... dispensa qualquer apresentação. Gabriela é diretora de People Success na Baires Dev, empresa multinacional de tecnologia. Gabriela é economista formada da Universidade de Boston, especializada em recursos humanos e certificada como OKR Coach. Com vasta experiência em desenvolvimento de pessoas e estratégias organizacionais, ela também atua como consultora de planejamento e gestão estratégica, onde auxilia a empresa na implementação de metodologias ágeis e OKRs. Muito obrigado por estar aqui conosco, Gabi. Eu que agradeço, Carlos. Obrigada pelo convite, Fabrício. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado. E vamos começar dando um flashback aqui um pouquinho. Você não iniciou a carreira na área de RH, né? Você começou na financeira. Como é que foi toda essa experiência e por que e como você transacionou para a área de gestão de pessoas? Legal. Como você falou, né? Eu sou formada em economia. Eu comecei minha trajetória profissional no mercado financeiro, trabalhando com produtos de câmbio e derivativos cambiais para clientes corporate. Sei que não é uma transição muito óbvia ali. Bem diferente de hoje. Do financeiro para o RH. Mas, desde a faculdade, eu sempre me interessei muito assim, por esse conceito humano e pelo comportamento humano. Inclusive, como eu estudei nos Estados Unidos, eu pude fazer matérias eletivas ali, né? Que acho que tem uma flexibilidade maior na formação na Universidade Americana do que aqui no Brasil. Eu consegui fazer umas eletivas em sociologia, em antropologia, que são matérias que me interessavam muito. Então, quando eu passei ali do Citi para o mercado de startup, eu comecei a ter oportunidades também para atuar em diferentes frentes. Todo mundo sabe que startup a gente... faz tudo. Mil e uma utilidades. Mil e uma utilidades, desde servir o cafezinho até fazer de fato a sua função. Então, eu comecei a atuar em projetos para a experiência do colaborador e comecei a ver que eu gostava muito desse mundo do RH. Aí busquei especializações nisso, comecei a atuar com mais projetos de gente de gestão, mesmo sem tendo o cargo oficial, informalmente. E dali a transição foi muito natural. Legal. Você já era líder quando você teve esse contato com gestão de pessoas ou... Quando eu tive, no começo ali, logo na Portal Telemedicina, que eu atuei como gerente de expansão internacional, ainda não. Eu atuava, de novo, nessa frente comercial de expansão da empresa, mas naquela empresa mesmo, eu já implementei ali um programa de embaixadores dos nossos valores. Você vê, nada a ver com o que eu tinha que estar fazendo, né? Eu já tinha um pezinho ali na RH. Mas foi muito bacana, foi um processo de mudança cultural e de instituição mesmo, de valores e cultura organizacional na empresa. E aí depois, na ANEEL, daí sim, já formalmente atuando como head de pessoas no RH, eu também tive contato com outros projetos que não necessariamente são tipicamente do RH, como, por exemplo, a implementação da metodologia de OKRs, a condução do nosso planejamento estratégico, estabelecimento de prazos e rotinas ali para gestão de metas com a equipe. Mas aí eu acho que eu vi que a liderança ela está muito conectada, na verdade, com a influência, né? E não com o cargo, com a sua hierarquia. Mas na área comercial, você também precisa lidar com... Quem lidar com vendas tem que lidar com pessoas, né? Então já tem esse viés também. E você chegou na liderança e como foi essa primeira experiência? Porque é sempre uma dificuldade, né, para quem chega lá. Nunca é fácil, assim. Poucas vezes a pessoa tá preparada para assumir um cargo de liderança e ir bem na primeira oportunidade. Com certeza. É muito desafiador. Geralmente a gente não vai, né? E tá tudo bem também, né? Eu acho que é importante exaltar que a liderança ela é uma jornada. E é uma jornada de aprendizado. Então, isso é parte, inclusive, do que eu acredito que é mais necessário na liderança de hoje, que é essa coragem para errar e humildade também para aprender e para admitir quando errou.
Eu faço isso hoje na Baires, vocês até mencionaram aí, eu lidero uma equipe de 16 pessoas. Eu faço isso hoje constantemente com o meu time. Eu sou muito transparente, autêntica. Eu tento sempre deixar claro aonde eu acho que eu consigo agregar valor e aonde eu acho que eu não mando tão bem, sendo muito sincera, assim, não tenho expertise. Ou mesmo quando eu tomo decisões erradas, ou quando eu oriento o time de uma forma que não era a melhor orientação. Eu acho que é muito importante você saber admitir quando você errou e deixar claro para todo mundo que, desde que a gente esteja errando, tentando acertar e não cometendo os mesmos erros do passado, tá tudo bem. A gente tá no caminho certo. Erra, mas aprende, né? Erra, mas aprende. Tá tudo bem experimentar, né? E é um grande tabu ainda em muita empresa tradicional. Experimentar o novo, fazer o diferente. Isso até, não sei se vai conectar aqui com o Tudo podcast, mas eu fui convidada aqui por esses senhores maravilhosos para palestrar hoje sobre o tópico de liderança. E uma das referências que eu vou trazer na palestra, que eu gostaria de trazer aqui também, é da Amy Edmondson. Ela é uma professora de Harvard, é uma referência para mim, foi uma das primeiras pessoas que, como é que se diz? Nominou ali o tópico de segurança psicológica nas empresas. E ela fala sobre os tipos de erros e os tipos de falhas. Então, a gente tem aquele erro básico, né, que ocorre geralmente no dia a dia, né, cumprindo uma tarefa, pode ser por uma falta de atenção, uma falta de processo, enfim, uma coisa, errei, né, aquela coisa humana. Tem o erro complexo, que vem por uma junção de fatores, então não depende da capacidade ou do esforço do time, e tem o erro inteligente, que esse sim vem do que você falou, que é a exploração, que é quando a gente erra ou falha tentando buscar uma solução para algo. E esses são os melhores tipos de erros, né? Que mesmo errando, você tá acertando nem que seja um pouquinho. Né? Exatamente. Você toma risco, mas controlado, né? Riscos controlados, exatamente. Mas aí, já juntando um pouco com o tópico de liderança, a dificuldade vem do líder encarar todos esses erros como parte do aprendizado e parte da inovação. Porque se a gente pune erros básicos e erros complexos, visando ali só o erro inteligente, que é o que a gente quer, a gente não vai conseguir criar um ambiente de segurança psicológica onde pessoas sentem liberdade para explorar e, de fato, errar de forma inteligente. Então, quando a gente pune erros básicos e erros complexos, as pessoas, na verdade, diante dos erros, vão se calar, né? Isso é muito importante, né? Isso é. E olha que maneira boa de se colocar, né, essa análise de tipos de erros. Depois eu vou querer pegar o nome exato dessa pessoa que eu vou querer explorar um pouquinho mais pessoalmente. Claro. E... Eu nem sei se eu mencionei o livro. O título nome do livro. dela. Ai, me desculpa. É The Right Kind of Wrong. Ou seja, os erros certos, né? O tipo certo de errar. Da Amy Edmondson. Anotado. E é importante isso porque você, como líder, demonstrar essa abertura para os seus liderados tem um impacto neles para como líderes também. E aí, deixa eu dar 2 passos para trás aqui e falar. E dos líderes que foram líderes da Gabriela? Você deve ter passado por diferentes líderes e diferentes momentos da sua carreira. Como é que eles se conectam em moldar a Gabriela de hoje? Excelente, boa pergunta. Eu gosto de falar sobre os líderes do passado, não só sobre quem foi ali meu chefe, gestor direto, mas sobre todas as pessoas que me desenvolveram, que me inspiraram, que influenciaram a minha jornada. E também eu vejo, né, do outro lado ali, quem eu consegui tocar, inspirar, desenvolver. Então, acho que isso é sempre muito importante. Um líder não precisa ser o seu chefe. Pode ser uma pessoa na equipe que você admira, pode ser o líder de uma outra equipe, pode ser um mentor dentro da empresa, enfim. Mas eu tive a sorte de ter líderes muito bons ao longo da minha jornada profissional, pessoas que sempre me desafiaram, me inspiraram, me passaram muito feedback, acho que isso é o principal, né? Pontuando ali, Gabi, isso aqui você tá indo bem, mas nisso você precisa melhorar. Eu tive um chefe, uma vez, me passar um feedback que eu nunca mais esqueci. Que eu senti que ele estava me criticando já
em algumas one-on-ones, né? Já tinha escutado alguns feedbacks negativos de pontos de melhoria e aquilo estava me deixando preocupada. E aí eu até comentei, falei, poxa, eu tô performando mal aqui, assim, você pode ser honesto comigo. Eu sinto que eu não tô indo tão bem, eu tô recebendo bastante crítica. E aí ele falou assim, Gabi, o que eu te critico muito, porque o que eu mais gosto das nossas sessões de feedback é que eu só preciso te criticar uma vez. Toda vez que eu te dou um feedback, você incorpora a partir do dia seguinte. E aí eu posso vir aqui e te dar um feedback novo. E eu percebi que você encara isso bem. Então é por isso que eu tô te instigando. Então, assim, eu acho que isso foi o que mais me moldou como líder. Entender que quando você, de fato, se preocupa com a pessoa, você consegue traduzir isso e articular isso de uma forma empática, respeitosa, mas você fala as verdades, você dá o feedback duro, você tem as conversas difíceis, você pontua o que não está excelente, mesmo que esteja bom, aí sim você inspira que as pessoas não só entreguem o que tem que fazer, mas que vão além, né? Que entreguem algo de melhor. Esse ponto que você tocou aí do feedback, ele é muito importante para o desenvolvimento profissional. E a gente mora num país que a gente discute muito isso, né? Tem muita gente que não sabe receber feedbacks, leva isso muito pro pessoal. Mas do outro lado, também tem muitos líderes que às vezes não sabem dar feedbacks porque não se sentem à vontade. É algo que deveria ser de prática, deveria ser comum dentro das empresas. Alguma sugestão que você tem para outras lideranças não terem o pé atrás com o feedback? Sim, dê feedbacks, você vai ajudar o seu colaborador a se desenvolver ainda mais? Com certeza. Tem algumas metodologias, né? Acho que, primeiro de tudo, é se preparar. Eu mesmo, para a palestra, me preparei. Antes do podcast, pedi para o Fabrício me encaminhar ali o assunto da FUCast para eu entender. Assisti um dos episódios da FUCast antes. Então, assim, eu acho que quando a gente está incerto, inseguro e não sabe muito bem como lidar com uma situação nova, é sempre bom que a gente se prepare para que a gente crie essa confiança. Eu acho que isso é um ponto principal quando você estiver passando esse feedback, que você se sinta seguro do que você está dizendo, né? Tenha alguma familiaridade ali com aquele ambiente e transpasse isso para o seu colaborador. A outra questão é realmente da empatia. Então, minha dica, assim, eu gosto de começar conversas difíceis dizendo, essa vai ser uma conversa difícil. Legal. Porque vai, tanto para mim quanto para você. Já prepara a pessoa para o que está vindo. Prepara o terreno. Então, a pessoa sabe que ela tem que esperar uma conversa difícil e eu pontuo, essa vai ser uma conversa difícil para mim e para você. Para nós dois. A gente vai embarcar nessa jornada junto. E aí, né, tem metodologias, tem gente que fala sobre aquele feedback sanduíche, então você fala uma coisa boa, uma coisa ruim, outra coisa boa. Eu não acredito muito nisso. Não gosto muito também, não. Eu não sou fã. Eu gosto de pontuar a situação. Então, foi isso aqui que aconteceu, de uma forma objetiva. O impacto, ou seja, aconteceu isso e levou a X. Esse foi o impacto negativo que a gente teve por conta da situação. Independente se a sua atitude foi correta ou não. Tá? E aí, plano de melhoria. E aí, claro, convidar a pessoa para como que a gente pode melhorar? Como que eu te apoio para que a gente melhore isso no futuro? Para que isso não aconteça de novo? E se colocar realmente como parceiro ali da pessoa. E crucial, né? Acho que a questão do feedback, que eu tinha muito medo quando eu comecei a liderar, de passar um feedback e desmotivar o meu liderado. A pessoa achar, nossa, meu emprego tá em risco, vou ser demitido, né? Esse medo que a gente tem. Eu gosto de liderar não de uma posição de medo, mas de uma posição de inspiração. Então, quando eu tenho uma conversa muito difícil com alguém, eu sempre finalizo falando, eu acredito que você é capaz de entregar tudo isso. Porque eu acredito de verdade. Se eu não acreditasse, não estava passando. Era outra conversa. Era outra conversa. Eu acredito que você é capaz de entregar tudo isso. E eu quero embarcar nessa jornada com você para que daqui 6 meses a gente não tenha que ter essa conversa de novo. Você topa embarcar nessa jornada comigo? Porque eu só quero se você também quiser. Então joga um pouco da responsabilidade de volta para a pessoa. Sim. Né? E cria conexão. E cria essa conexão.
E eu acho que vale também, né? Da mesma forma que a gente está falando para as lideranças, como fazer o feedback, acho que vale também a gente ressaltar para os colaboradores que estão recebendo esse feedback, né? Não leve isso como algo negativo, pelo contrário, você está dando uma oportunidade de alguém apresentar para você um ponto de melhoria e você está tendo tempo de ter o espaço e o cenário necessário para poder melhorar. Então, as pessoas também não podem ficar levando isso muito para o pessoal. Tem que entender que somos todos profissionais e aquele ponto de melhoria é exatamente para que ela melhore, Com certeza. se desenvolva. É um investimento que você faz na equipe, né? A gente tem que ver qualquer tempo que o seu líder está parando para te guiar, para te passar um feedback, é um investimento que ele está fazendo em você, no seu desenvolvimento. Então, Perfeito. tem que ser apreciado. E com plano de ação sempre. Sempre pensando num call for action de alguma forma. Smart goals. Smart goals. E deixa eu pular agora um pouquinho pro lado da Baires, porque um dos motivos até do convite é enxergando o desafio que você tem lá dentro. Na nossa visão, é um dos maiores desafios que existe hoje no mundo moderno. Você tem... Vou te pedir, vou terminar aqui pedindo para você ilustrar um pouco mais, mas na minha visão você tem diferentes gerações, você tem o remoto, você tem diferentes culturas e você tem diferentes time zones. Tem ali fuso horários diferentes. Numa empresa que tá global, que atende ao mercado que hoje tá uma doideira, tá uma loucura, tanto no lado da tecnologia quanto no lado dos Estados Unidos em si. Como que é essa realidade lá dentro? E só completando aí, né? Quem ainda não entendeu, ela toma conta de 3 mil funcionários em mais de 50 países, espalhados pelo globo. Então, vocês imaginam a dificuldade de manter essa galera unida e em ordem, né? Fazendo a empresa funcionar. E fica à vontade até para contar da Baires, assim. Claro. Canal aberto aqui. Aproveitando, né? Vamos fazer uma introdução só para trazer para a realidade. Acho que Baires Dev é um nome muito conhecido no mundo de tecnologia, mas quem não está nesse mercado fala Baires quê? Nem sabe o que é. Então, a Baires é uma empresa, de novo, de tecnologia e de nearshore, né? Então, a gente oferece serviços de desenvolvimento e, de fato, ali o recurso humano do desenvolvedor para clientes nos Estados Unidos e na Europa. E a gente atua principalmente com desenvolvedores de software, arquitetos de TI, enfim, profissionais do setor de tecnologia nas Américas. Então, América Central e América do Sul. Nos Estados Unidos, eu acredito que a gente não tem quase ninguém. Temos algumas equipes comerciais, mas os desenvolvedores estão todos aqui. Somos uma empresa remota, 100% distribuída, de novo, entre Américas e Europa, lidando aí com fusos horários diferentes, mais de 50 países, cada um trabalhando na sua casa, enfim, aquela coisa, todos os desafios que você mencionou, Carlos. Bom, se eu for falar dos desafios da Baires, eu fico aqui até amanhã. Mas acho que posso pontuar aqui 3 desafios muito importantes e principais, principalmente para o RH. Primeiramente, a comunicação. Então, como que eu garanto que a gente está se comunicando de forma clara, transparente, ali com uma pessoa na Costa Rica, uma pessoa na Colômbia, uma pessoa no Brasil, com fusos horários diferentes. Culturas diferentes. Às vezes até níveis de inglês diferentes, né? Porque apesar de que todo mundo fala inglês lá, não é todo mundo que é fluente. Então, existe essa dificuldade. A gente faz isso de algumas formas. Por exemplo, para atacar a questão do próprio inglês ou a questão de habilidades, é o papel nosso do RH treinar. Então, e recrutar também. Então, em geral, a gente faz um recrutamento que isso já passa a ser uma exigência. Infelizmente, para trabalhar numa empresa internacional, esse acho que é o nosso único corte aí, porque realmente você tem que falar inglês. Mas a gente também tem casos pontuais onde desenvolvedores muito técnicos e muito experts na sua tecnologia são contratados sem necessariamente ter um nível fluente de inglês, e aí a gente atua no desenvolvimento dessa pessoa, oferecendo aulas ali de inglês mesmo. E em relação à comunicação de diferentes países, diferentes fusos horários, a gente usa muito o assíncrono. Eu sei que na pandemia todo mundo falava comunicação assíncrona, mas comunicação assíncrona não é ficar mandando WhatsApp 10 horas da noite pro seu funcionário. Não é isso. É realmente utilizar das ferramentas que a gente tem para uma colaboração em diferentes fusos horários. Então a gente tem ali
mensagens que programadas, podem ser programadas dentro do Slack. Eu mesma faço isso direto. Às vezes são 8 horas, 9 horas da noite para mim. Eu programo ali a minha mensagem porque eu sei que seria mais ou menos 9 horas da manhã de amanhã na Colômbia, porque eu sei que o meu time tá ali no horário da Colômbia. A gente usa vídeo, comunicação em vídeo é muito utilizada para passar mensagens para toda a equipe, para toda a empresa. Enfim, e claro, ferramentas colaborativas, né? O Google Suite, Google Docs, Google Sheets, Google tudo. A gente usa muito, que é para poder colaborar. Então, eu entro lá, deixo todos os meus comentários. No dia seguinte, alguém vai entrar, vai revisar, vai entender. E muito importante essa clareza e dando contexto, né, gente? Nada de ficar mandando áudio aqui, falando, muda isso no arquivo porque eu não gostei. Não, olha, eu acho que não tá tão legal dessa forma por causa disso, por causa daquilo outro. Porque você não vai ter aquela interação e aquele tempo de explicar por que você quer mudar alguma coisa no arquivo live. Então, você precisa achar formas de fazer isso assincronamente. Isso por si só eu já vejo uma mega desafio aí. É uma operação. E tem um outro lado que, se puder explorar um pouquinho, integração. Como é que você faz toda essa galera de tantos países trabalhar na mesma direção? Ótima pergunta. Eu já ia falar um pouco disso no desafio anterior, mas fiquei com medo de estar me estendendo demais. Mas essa é uma excelente pergunta. Acho que aí entra muito o tópico que eu até comentei que eu assisti a Fullcast do Bruno Félix. Estratégia. Cultura organizacional, né? Muito importante a cultura organizacional. Estabelecer valores que, de fato, refletem a empresa, tá? E não é aquele valor bonito que você bota ali na parede e fala, plaquinha olha... de corredor, né? Exato. Olha como a gente atua, olha como a gente é. Não, valores que refletem, de fato, o que você faz no seu dia a dia. Por exemplo, tem um valor na Baires que é o Speed is King. Ou seja, é velocidade acima de tudo. A empresa muda rápido, age rápido, implementa coisa rápido. É rápido, o ambiente é rápido e dinâmico. Então, como que a gente traduz isso no dia a dia? Em tudo. A gente traduz isso, por exemplo, com metodologias ágeis de sprint, que a gente tem as entregas ali no período de 2 semanas. A gente traduz na forma como a gente implementa novas iniciativas, novos projetos. Então, a gente sempre faz um piloto, né? Vamos começar esse projeto novo? Vamos. Onde? Vamos começar aqui nesse time. Se der certo, a gente vai medir os resultados e aí a gente expande para mais 3 times, ou a gente expande para a empresa como um todo. Então, sempre fazendo projetinhos pilotos. Buscando ali começar, antes de tudo, aprender e implementar de uma forma mais ágil, mais rápida. Primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Então, parece assim, muito papo de RH, né? Essa coisa dos valores. Mas começa no recrutamento, né? Começa desde o recrutamento e em toda a experiência do colaborador. A gente doutriniza o colaborador ali desde o processo de onboarding até todos os nossos programas de desenvolvimento e até mesmo nos programas de reconhecimento, na avaliação do colaborador, seja ela 360 ou do líder. A gente está sempre reforçando esses valores. Por quê? Os seus valores são a forma como você espera que os seus colaboradores irão agir, independente de você estar lá ou não. É assim que você garante que você está articulando. É aqui que a gente quer chegar, bacana, com a estratégia, com os objetivos. Mas é desta forma que a gente vai chegar lá. Então, eu sei hoje, por exemplo, dentro do meu time ou dentro da Baires, que se eu sair da Baires amanhã, a empresa vai continuar rodando do mesmo jeitinho. Vão continuar fazendo as coisas iguais, vão continuar com os mesmos valores, vão continuar agindo da forma que sempre agiram. Por quê? Porque todo mundo sabe não só o que a gente quer fazer, mas qual que é a expectativa de comportamento lá dentro para chegar lá. Acho que isso é muito crucial. E aí entra o papel da liderança também, né? Em propagar essa cultura. Totalmente. O líder tem que ser um embaixador desses valores, né? Ele tem que viver tudo isso na pele, reforçar e dar reconhecimento, né? Se a pessoa está ali vivendo os valores e está
demonstrando, seja ele, eu dei o exemplo do Speed Skin, mas tem muitos, né? Mesmo a questão da inovação, da exploração, voltando para a referência da Amy, ela fala, olha, quando a gente tem erros ou falhas inteligentes, a gente tem que reconhecer não só o esforço do time, mas a falha em si. Você tem que celebrar o fato de que você errou de forma inteligente. Errou, falhou, mas errou tentando aprender. Ótimo, muito obrigada pela sua exploração, pela sua contribuição. Agora a gente já sabe o que não fazer, como que a gente deve levar as coisas em frente. Então, se o líder não faz esse papel de celebrar e de falar, foi fantástico esse erro aqui que você cometeu, esse aprendizado que você trouxe para o time, esquece, aí não vale a pena, né, a exploração. A pessoa vai falar assim, não, para que eu vou me arriscar se não tem nenhum tipo de bônus ali, de reconhecimento do meu esforço, não só da minha entrega, mas do meu esforço. E hoje você lidera 16, você comentou. São 16 líderes também? Não, eu tenho 3 líderes abaixo na minha estrutura e o resto colaboradores individuais. Entendi. Gabriela, o Carlos até citou aqui, né? E deve acontecer isso na Bari Devs, provavelmente, que é você ter várias gerações diferentes trabalhando juntas. E aí já emendo até na questão da geração Z, que tem sido muito discutido hoje em dia. Ganhar apelido, nem, não quer nem estudar, nem trabalhar. Reclamações aos montes nas redes sociais, LinkedIn. Queria que você trouxesse um pouco da sua visão, assim. Como que está a geração Z no mercado? A geração que realmente não quer nada com nada, ou tem muita gente querendo sim fazer, até porque é uma geração que vem muito mais envolvida com internet, com tecnologia, com inovação, mas tem esses contrapontos. Qual a sua visão sobre isso? Olha, eu vou defender um pouquinho a geração Z, tá? Eu acho que sim, existem questões e embates culturais e geracionais entre a geração mais das antigas e a geração Z, existem. Mas eu não acredito que a geração Z é uma geração neném, que não quer trabalhar, que não quer estudar, que não quer nada com nada. Eu acho que é uma geração mais seletiva. A gente tem que olhar para todo o cenário sociocultural que elas embarcaram ali logo no início da trajetória profissional. Muitas pessoas dessa geração começaram a trabalhar em meio a uma pandemia global, num modelo de trabalho remoto absolutamente precário, improvisado, feito ali, né? Viraram do dia para a noite. Do dia para a noite, se vira nos 30. Sofreram toda a pressão da autonomia do trabalho remoto, que não é fácil de lidar, é algo que você tem que aprender a lidar com isso, para que você não tenha uma sobrecarga mental, para que você possa ter ali limites claros entre o que é vida pessoal e vida profissional. Estão sofrendo agora com uma pressão que eles não veem o menor sentido de um retorno para o presencial, sendo que muitos nem no presencial trabalharam antes. Para eles não é um retorno. Para eles não é um retorno, para eles é a primeira vez que eles estão entrando nesse universo. Então, é claro que eles não sabem ainda quais são os contratos sociais dentro desse mundo, é a primeira vez que eles estão chegando nesse universo. Então, assim, eu acho que eles estão numa posição muito difícil. E mais do que isso, a gente vê que mesmo os próprios millennials, eu sou geração millennial, e a gente já vê um movimento aí no mercado já há algum tempo de uma busca maior por propósito e por equilíbrio também, né? Então, work-life balance, qualidade de vida e, claro, conexão com o que você faz, impacto. Não adianta querer motivar a geração Z com salários altos, cargos bonitos, porque assim, eles não ligam para essa escalada corporativa, esse status corporativo. Eles querem crescer sim, mas com propósito. Então, acho que é importante que os líderes mudem um pouco a abordagem e sejam capazes de inspirar essa nova geração, né? De dedicar realmente tempo para o desenvolvimento delas, de ter um pouco mais de empatia também nessa visão de, poxa, a pessoa acabou de chegar, estou precisando pegar muito na mão. Sim, porque ela acabou de chegar. É normal ter que pegar na mão. Era uma coisa, que bom que ela está vindo para você. Porque a gente aprendeu a fazer isso perguntando pro colega, que era mais sênior, porque a gente não podia perguntar pro nosso chefe, né? Então, assim, aquele modelo de liderança mais tradicional, a gente não podia perguntar pro chefe, a gente tinha medo de parecer burro.
Essa geração só é um pouco mais autêntica. Eles estão perguntando tudo que a gente perguntou pro nosso colega, pro chefe, pro líder, pro gestor, que é como sempre deveria haver ocorrido. A referência, né? Exato. Isso é interessante. A forma como você colocou tudo isso, porque é um discurso também mais raro de se ver, mas ao mesmo tempo faz sentido. E se eu pegar um recorte do que você falou e jogar para 15 anos atrás, o discurso se aplica da mesma forma. Porque o jovem, os millennials estavam chegando ali, eram criticados da mesma forma pelos gestores mais tradicionais ainda, e essa mesma fala se aplica. Então, assim, faz parte da mudança geracional. Putz, é interessante olhar... E detalhe, né? Os nem quer nem estudar nem trabalhar, tem todas as gerações. Sempre teve, eu acho, né? Sempre teve. Mas você citou uma coisa aí um ponto importante, assim. Esse crescimento, essa acelerada na carreira aí, virar gestor, virar líder, não é, na maioria das vezes, um objetivo dessa geração Z. Isso pode ser um grande problema para as empresas no futuro, né? Sim. Como que eu vou preparar novos líderes se essa galera que está chegando agora, garotada, não quer ser líder? O que eu vou fazer? Aí eu acho que tem 2 pontos, né? Acho que o primeiro é a gente trabalhar a causa raiz do problema. Então, por que eles não estão querendo ser líderes? Bom, eles não estão querendo ser líderes porque eles veem que a liderança está muito sobrecarregada, vindo também de todo esse cenário pós-pandêmico, né? Eles enxergam em empresas mais tradicionais que esse middle management, né, o gestor, ele tá ali com todo o ônus de comandar a equipe, de desenvolver a equipe, de investir o tempo na equipe, mas sem o bônus da autonomia, porque muitas vezes ele não toma decisão, ele tem que reportar a uma diretoria, a um grupo de executivos. Então ele tá vendo, ele tá olhando e vendo ali, o meu líder tá sobrecarregado, cansado, não tem autonomia nenhuma, pra que eu vou querer virar líder? Não tô vendo bônus, né? Só tô vendo ônus. Qual que é o bônus? Qual que é a vantagem? Não tem vantagem, né? Então, assim, se a gente não mudar a nossa abordagem para a liderança como um todo, e aí isso inclui também os millennials, porque pode ser que a gente não tá reclamando tanto, mas a gente tá cansado. A gente tá exausto. Não. Assim, se a gente não mudar essa abordagem estruturalmente, a gente não vai conseguir engajar essa nova geração. E o segundo ponto que eu acho que é crucial de mencionar aqui é também não só olhar novas formas de liderar, então com uma abordagem um pouco mais estratégica, mais humana, mais servidora, né, descentralizando ali um pouco o papel do líder e liderando em rede de forma colaborativa. Mas um segundo passo, ou algo talvez a se fazer em paralelo, é realmente avaliar a estrutura de liderança que a gente tem hoje. Isso é uma coisa que eu tenho feito até na Baires mesmo. E é algo que eu me pergunto muito nas empresas. Então, a gente vê muitas empresas com diretores, aí gerentes, aí analistas, aí, né, vários níveis de liderança e uma estrutura muito verticalizada. Será que essa realmente é a melhor forma de liderança? Será que essa é a forma... Tudo bem, nos trouxe até aqui, mas vai nos levar em frente? Tem muitas empresas de tecnologia que já adotaram há muito tempo squads, guilds, né? Metodologia ágil, que formato transversal permite uma liderança mais, permite que uma pessoa experimente o papel de liderança. Então, eu posso ser o líder de uma squad, trabalhando aqui com um grupo de pessoas, porque eu sou expert no assunto que é importante para esse projeto. Eu sou expert em recrutamento. Então, eu vou liderar aqui uma squad de recrutamento para melhorar o nosso processo de recrutamento. Eu vou ser o líder dessa squad. Então, eu vou atuar interinamente como gestor, como líder dos meus colegas. E, ao mesmo tempo, em um outro projeto, que o meu colega é mais expert do que eu vou ser o liderado. Então, essas formas de liderança um pouco mais flexíveis, mais adaptáveis, baseadas na expertise, no conhecimento, e que isso, todos os estudos mostram, tá? A geração Z, ela não quer ser líder, mas ela quer ser expert. Ela quer aprender, tem ela sede. Ela quer ter conhecimento, ela tem sede de virar a pessoa que fala daquele assunto.
Então, se a gente começar a adotar modelos um pouco mais flexíveis de liderança dentro das empresas, talvez isso, junto também ou em paralelo com essa outra abordagem, comece a fomentar o ímpeto e a geração V ver vantagem em uma posição de liderança, em uma posição que eles tenham ali esse gostinho do Se a gente for olhar para o cenário nacional, ainda são poucas empresas que veem dessa forma, né? Pouquíssimas. O mercado tem que mudar. Pouquíssimas. Até mesmo no mercado internacional. São pouquíssimas. E aí agora, tirando o viés geracional, eu vou falar de liderança moderna. Esse é um dos pilares da liderança moderna? Bom, então vamos lá. Vou tentar não me estender muito, porque, como vocês sabem, a gente tem uma palestra de 1 hora sobre isso. Então, eu poderia falar até 2 horas sobre o assunto. Mas acho que o principal, né? Tá claro e tá evidente, não só pela questão geracional, mas por tudo que a gente tem visto em relação à adaptação do mercado a um mercado global, a um mercado dinâmico, a demanda por maior produtividade, dificuldade em atração e retenção de talentos, falta de visão estratégica na gestão, enfim, diversos desafios que os líderes encaram hoje. Está claro que a gente precisa de uma abordagem na liderança. Então, o futuro do líder não é quem manda mais, mas é quem desperta o que há de melhor nas pessoas. Coloca as pessoas certas no locais certos. Exatamente. Então, eu gosto de trabalhar com 4 pilares, que são aí o que eu acredito que é o papel do líder moderno. Primeiro, a conexão. Então, entender o contexto no qual você está inserido e articular isso para a sua equipe, criando ali uma conexão muito forte entre o seu time, as outras equipes e a empresa. Ou seja, todos nós fazemos parte da missão, todos nós somos responsáveis pelos resultados. Aí temos o empoderamento. O que é o empoderamento? Vem muito da liderança servidora. O papel do líder não é mais mandar, decidir, mas sim facilitar. Então, você não tem que ter a resposta de qual que é o caminho das pedras. A gente tem que saber qual que é o nosso objetivo, traçar ali um plano de ação e apoiar os nossos liderados no dia a dia, removendo obstáculos, negociando orçamento, conseguindo ferramentas, atuando para simplificar a burocracia, dando mais autonomia para eles, investindo no desenvolvimento, fazendo coaching, mentoria, enfim, apoiando mesmo para que as equipes tenham tudo que é necessário, seja isso tangível como ferramentas ou intangível como suporte, para vencer, para entregar o que tem que ser entregue. Terceiro, excelência. O que é excelência? A gente sempre confunde excelência com perfeição, né? A gente acha que excelência é ser perfeita, não errar. É um pouco do que a gente já tinha falado. Criar um ambiente de segurança psicológica e nutrir uma inquietude no seu time para que a gente esteja sempre buscando por mais e querendo entregar mais. E por fim, e isso é muito crucial, tá? Eu acho que esse é o 4º pilar, é um dos únicos que depende mais até do líder do que do liderado, pelo menos no primeiro momento, quando a gente está fazendo essa mudança de abordagem, que é a criação de valor. Eu vejo que a liderança de hoje, principalmente gestores ali, de novo, middle management, eles não enxergam sempre a dor da empresa e como isso pode gerar uma nova oportunidade de negócio, tá? Então, acho que é muito importante que, além de você entender o contexto, a missão, trazer isso para sua equipe, você esteja atento e ativamente procurando como que eu ajudo outros times ou a empresa como um todo a ir mais além, a fazer melhor. Não sei se a gente tem tempo para um pequeno exemplo. Pode, claro. Por favor. Quanto mais rico, melhor esse conteúdo. Vou dar um exemplo da Baires, de uma forma que a gente fez isso dentro do meu time. Posso dar de outras empresas também, mas acho que esse da Baires é bacana. Minha área é de People Success, experiência do colaborador. Então, famoso RH, certo? Mas, olhando além do meu umbigo, ali no meu time, quais são as tarefas que eu tenho que cumprir no dia a dia, o que a gente percebe? A gente percebe que times comerciais e times de delivery ali, da área de produto, precisavam ter contato maior
com os engenheiros de software no dia a dia. Por quê? Muitas vezes a gente tinha uma conversa com um cliente ou com um lead que precisava ser aprofundada num âmbito técnico e o nosso time comercial, por mais que tenha muita expertise, não consegue ir no detalhe ali da tecnologia, da infraestrutura, da arquitetura, enfim. Só que tem um desafio, uma barreira aí. A maioria, não vou falar todos, mas a maioria dos engenheiros de software não tem muito esse tino de venda, né? Habilidades ali comerciais, até habilidades interpessoais mesmo, assim, para lidar e conduzir uma conversa dessa. Desenvolvedor da caverna. Exatamente. Então, como é que eu pego esse cara que não sabe se portar numa reunião com o cliente e coloco ele na frente ali de uma, Pinterest? Não dá, não consigo. Então, no meu time, o que a gente buscou fazer? A gente criou o Circles Academy, um programa robusto de desenvolvimento com trilhas de conhecimento em habilidades interpessoais e habilidades comerciais que, ao passar por essa trilha de conhecimento, o desenvolvedor é capacitado para atuar nessas oportunidades com o cliente. Não satisfeitos, a gente buscou criar um robozinho, um bot, o Circles Expert Bot, que permite que clientes internos, mesmo o time comercial, navegue ali essa base de talentos capacitados e solicite um expert com base na tecnologia que ele se especializa. Facilita o dia a dia do time comercial, porque, puxa, estou numa reunião, vou fazer uma reunião com o cliente, preciso de alguém me apoiando, vou navegar aqui o Circles Expert Bot, achar alguém que atua nessa tecnologia. E para os desenvolvedores, não só deu uma visão muito mais estratégica para eles, contato ali com clientes, com leads, uma visão que eles jamais teriam antes, mas, isso é importante mencionar, essa oportunidade é paga, tá? Então, é um serviço adicional de consultoria que eles podem prestar para buyers. Então, assim, eles adoraram. Ganho e ainda ganho com expertise. Ganho para os engenheiros. Relacionamento ganha-ganha. Ganha para o comercial, ganho para a empresa, ganho para o meu time, ganho para todo mundo. Só que isso nunca teria acontecido se a gente não tivesse parado e conversado com a equipe comercial e falado assim, no seu dia a dia, qual que é a sua maior dor? O que tem sido difícil aí para fechar com o cliente? O que está difícil? Puxa, está difícil aprofundar conversas técnicas. Pô, mas por quê? Porque eu precisava de um desenvolvedor. Por que você não pode chamar o desenvolvedor? Porque ele não tem, não sabe, não tem jogo de cintura. Tá aí um problema que eu posso resolver dentro do RH e ajudar a área comercial. Então, essas conexões, essa criação de valor para além do que você faz dentro da sua área ou dentro do seu time, isso, para mim, é um grande diferencial e é como você traz a visão estratégica para dentro da liderança. E esses problemas nem sempre os times vão trazer, né? Também precisa que o gestor vá atrás e entenda, procure, na verdade, esses problemas que podem virar soluções no futuro. Como que um líder pode empoderar a sua equipe para poder engajar eles, para fazer eles participarem e, inclusive, ter esse olhar mais estratégico para a empresa? Entender que eu estou aqui no cargo hoje não é só, por exemplo, para poder pagar contas, mas eu posso olhar o que minha atividade influencia no core business da empresa e poder dar ideias novas. Ótimo. Acho que 2 questões. Primeira, quando a gente fala de empoderamento, a gente não fala de delegar tarefas, a gente fala de delegar decisões. Né? Isso que é real autonomia. Se eu estiver falando aqui o que você tem que fazer e você estiver executando, você não foi empoderado. E aí, já fazendo o link com o que você tinha falado sobre os erros que nos levam para frente, né? A empresa tem que permitir, o líder tem que permitir que o funcionário erre, se ele quer que aquele funcionário também inove, né? Completamente. Eu acho que aonde muitos líderes erram, e onde eu errei também no começo da minha carreira, foi nessa questão. Achando que, eu sou líder da equipe, eu tenho que ter todas as respostas. Eu tenho que saber como que a gente vai resolver esse problema aqui. Só que a grande realidade é que, às vezes, eu achava ali uma solução, pensei, a gente vai resolver desse jeito. E não resolvia, ou não era a solução certa. E, quando eu jogava o problema para a equipe, eu via que a gente tinha uma troca muito melhor e a gente chegava numa solução 10 vezes melhor, porque 2 cabeças pensam melhor que uma, 3 pensam melhor que 2. Por aí vai.
Pela sua experiência, acho que você pode falar até melhor isso, mas eu acho que tem muito líder que sente essa pressão de ter que ele dar a solução para um problema, né? E aí deixa de compartilhar o problema com a equipe, captar novos insights. E aí que tá, né? Então, acho que tem duas questões. A gente tem que ter um ambiente onde, que nem você falou, é propício sugerir melhorias, levantar a mão, falar, ó, isso aqui não tá legal. E a gente pode ter eventos programados, então a gente pode ter ali sessões de feedback, como é o caso na metodologia ágil da Retro Review. A gente pode ter reuniões mensais com a equipe, tipo aquela All Hands, que é o famoso All Hands on Deck, né? Que é uma expressão marítima, foi incorporada ali no mundo corporativo, se traduziu de todas as mãos no convés para toda a equipe reunida, né? Todo mundo junto. A gente pode ter uma All Hands. Na minha All Hands, inclusive com o time, a gente implementou recentemente uma sessão ali, uma parte muito legal, que é só de desafios, tentando dar uma dica um pouco mais prática, que são, a gente chama de Find a Way Sessions, que todo time traz os desafios que eles estão lidando no último mês, ou que eles lidaram no último mês, e que não foram resolvidos, tá? É bonito falar de, eu superei esse desafio e tal, mas esses são os que a gente não conseguiu resolver. E aí a gente vota como equipe em qual desafio é o que mais tem impacto pra gente no dia a dia, é o que mais atrapalha o nosso trabalho e que mais teria impacto se fosse solucionado. Aí a gente faz um brainwriting, então de forma assíncrona, a gente colabora numa planilha ali com ideias e sugestões de como a gente poderia resolver, e na próxima All Hands do outro mês, a gente revisa essas ideias e vê, ok, solucionou o problema? Sim ou não? Não solucionou? Isso ainda é um problema? Ainda é um desafio? Ainda é relevante? Sim. Ok, vamos para mais uma brainwriting. E vai instigando isso. Então, acho que essa questão do empoderamento, ela começa aí. Trazendo a equipe para dentro das discussões que importam. E aí, o segundo que eu ia mencionar era essa questão do evento em si, do evento propriamente. Então, ter não só um ambiente, mas ter uma rotina mesmo, uma cadência aonde você está ativamente buscando essas melhorias. Acho que isso conecta muito com o que você falou, Fabrício. Que se a gente não estiver ativamente buscando isso, não vai cair no nosso colo. E esse ativamente nunca é só pedir e só perguntar e só questionar. É criar o ambiente, o rito, o que muita gente critica, a daily. É o momento, querendo ou não. Tem que criar o momento. Se não tiver, não acontece organicamente. E conecta na questão da cultura, né? Você tem que incorporar isso à cultura da empresa, para que, de preferência, todos os setores façam isso também, né? Senão não adianta também só um setor se envolver. Quer ver um inside information da Baires? Você vai falar do brainstorming, né? Do brainstorming. Putz, foi uma das coisas que eu achei mais sensacionais. O mais sensacional não é nem a ideia por si só. A ideia, para fins de explicação, todo mês tem uma reunião de cada as equipes internas, toda a empresa participa, cada um com a sua equipe, em que é revisado todas as ideias que alguém submeteu no último mês na plataforma específica de ideias. É num sistema legado, todo mundo sobe. E aí toda a equipe discute sobre cada uma das ideias, já está ali amarrado com o sistema de ações, gira. Então, se o gestor ali, conversando com todo mundo, não, essa daqui vai para frente, eu estou aprovando, eu estou colocando o responsável Carlos e a data de execução é até tal data, já gera-se um ticket de ação para a pessoa ir atrás de fazer isso. O que eu achei mais legal, assim, que conecta 100% com a cultura e esse lado de ser rápido, experimentar, é que sua avaliação semestral considera se você subiu alguma ideia nos últimos 6 meses ou não. Não importa se a ideia foi aprovada ou não, mas vai lá e submete. E eu lembro que nos primeiros meses, meu líder, me chamava e falava, cara, você não submeteu uma ideia, submete lá. Não é como se ele esperasse o feedback para falar assim, pô, você não submeteu nada. Ele já trazia proativamente falando, pô, esse era o momento, vamos, acha alguma coisa lá. Assim... E o mais bacana também, assim, desse processo, e claro, quando a gente fala de cultura, a gente está falando ali de valores, de princípios, mas aí a gente cascateia isso em processo, a gente embute isso em tudo que a gente faz, né? Como o Carlos mencionou. Então, o que é muito legal desse processo da brainstorming também é que não só a gente sugere a ideia e sobe isso dentro do sistema legado, mas você não pode subir a ideia lá, a Deus dará, entendeu? Subiu a ideia e a ideia lá ficou. Você sobe a ideia direcionada
a um time e mais direcionada a uma pessoa. Eu recebo ideias de diversas áreas na Baires, direcionadas a mim como diretora de People Success, que são relacionadas à experiência do colaborador. Então, tem, por exemplo, um dos programas que a gente instituiu, que é o Global Ambassadors, que foi, inclusive, o evento onde eu conheci o Carlos, pela primeira vez, pessoalmente, veio de uma sugestão desse processo de brainstorming. Que falaram lá, seria muito legal se a gente pudesse ter alguns eventos pontuais que a gente pudesse se encontrar pessoalmente. E aí começou, né? A gente começou a matutar como que a gente faz isso acontecer. Numa empresa com 50 países, como é que eu vou fazer? Para fazer um evento para reunir todo mundo, vai custar $1 milhão. Como é que... Mas só para ficar mais claro, o pessoal que está ouvindo poder implementar isso nas suas empresas. Essas ideias que são sugeridas, você vai ter um representante de cada time para poder discutir ela? Ou como é que funciona? Os times vão isoladamente discutir as ideias? É papel do líder. Ah, sim. É papel do líder que está recebendo. Geralmente isso é enviado para os líderes das áreas. Pode ser enviado para um analista? Pode. Mas, em geral, é enviado para o líder da área. E a gente tem que discutir com a nossa equipe. Isso faz parte da nossa rotina e, como o Carlos falou, parte da nossa avaliação. Discutir com a nossa equipe todas essas ideias e ver o que é viável, o que não é viável, o que tem impacto, o que faz sentido. Tem ideias ali que a gente fala, não, essa aqui não vai para frente. Mas aí a gente tem que justificar dentro do sistema legado. Perfeito. Essa não vai para frente por causa de X. Perfeito. Dá para todo mundo fazer isso nas empresas. Amanhã, semana que vem. Implementa a partir de hoje. Gabi, deixa eu... Pelo Google Forms. Puxando agora para um outro lado, que é um tema quente, inteligência artificial. E aí um contexto que eu vou dar a mais Baires é uma empresa de pessoas, é serviço. O principal insumo é pessoas. O que vocês estão enfrentando quando a gente olha para a inteligência artificial chegando e cada dia mais uma nova descoberta e um novo desafio que pode impactar o seu time de pessoas? Como é que vocês estão lidando com isso? Ótima pergunta. Bom, eu acho que o posicionamento da Baires como um todo, para quem acompanha a Baires, talvez acompanhe o Nacho aí, que é o nosso CEO, ele é bem ativo, né? No LinkedIn, nas palestras, nos eventos. Acho que todo mundo vê que a inteligência artificial e as ferramentas, o avanço dessa tecnologia é visto como nossa amiga, nossa aliada, e não nossa inimiga, né? Então, atualmente, por exemplo, nós estamos fazendo e passando todos os desenvolvedores, os 2.000 e tantos desenvolvedores da Baires, por um treinamento no Copilot, que é uma ferramenta também de inteligência que ajuda o desenvolvedor a codar. Então, assim, a gente abriu os braços totalmente para os avanços da tecnologia e estamos falando, não tem nada de, teste de matemática aqui não pode usar calculadora. Não, senhor. Vai usar... Bem anos 80, 90. Exato. Se faz melhor assim, por que não, né? Por que não? Vai usar a calculadora, vai usar o Excel, vai usar tudo que deixa o nosso trabalho mais fácil, mais rápido e que libera o nosso tempo para focar em coisas mais estratégicas. Porque acho que isso não vem necessariamente da inteligência até então, né? Até agora. Não sabemos com a NVIDIA e OpenAI o que vai acontecer no futuro. Mas eu acho que o foco, nesse momento, tem sido em desenvolver habilidades interpessoais, né? Então, realmente, por exemplo, para desenvolvedores dentro do Circles Academy, a gente já lançou uma nova trilha de conhecimento, que é o Product Minded Software Engineer, ou seja, o engenheiro de software com a cabeça no produto. Por quê? A gente não quer que você seja um executor. Tá claro que, em algum momento, a IA vai poder codar. A IA vai escrever o código. Eu não preciso de você para escrever o código. Para que eu preciso de você? Para enxergar o elemento humano, para entender, esse produto aqui vai ser usado por pessoas. Como que as pessoas vão usar esse produto? Como que eu desenho esse produto da melhor forma para que outros humanos tenham uma boa experiência? Então, infusionar essa mentalidade estratégica de longo prazo, essa visão humana, já nos desenvolvedores é muito crucial, a gente já começou a fazer. E aí também utilizar a IA para tudo. O meu time, que é o time de RH, a gente já tem licença no ChatGPT, a gente já usa para filtrar feedback 360, para fazer ali um resumo do, esses são os pontos principais aqui do seu feedback, fornecer um relatório para a pessoa
de forma mais ágil, também de forma um pouco mais segura, né? Garantindo o anonimato. Então, assim, ninguém segura isso aí. Tem que abraçar mesmo. É só achar a melhor maneira de abraçar, né? E ali, com desenvolvedores, tem um caminho claro. E que dica que você dá para os líderes quando tá olhando para uma indústria, para empresas que não são pautadas somente em pessoas, mas que estão vendo também desafios e oportunidades na inteligência artificial? Na temática de liderança, o que você pode contribuir com essa turma? Que mensagem passar para líderes que estão enfrentando desafios? Bom, primeiro de tudo, acho que volta para a nossa abordagem de liderança. Às vezes os desafios dão espaço para uma melhoria. Então, oportunidades vêm disfarçadas de problemas. Então, se você está enfrentando algum desafio com a inteligência artificial, vamos tentar olhar para esse desafio com cuidado, com carinho e ver o que a gente consegue extrair de bom nisso, né? E em relação à adoção de ferramentas, cara, tudo que a gente conseguir fazer para deixar o dia a dia do nosso colaborador mais ágil, mais fácil e liberar tempo, acho que isso é o principal. Tempo é escasso, tempo é um recurso muito valioso. Toda vez que você puder liberar tempo da equipe, isso é bom. As pessoas têm o costume de olhar para isso de uma forma negativa. Ah, mas o que ele vai fazer das 9 às 6? Não importa. Ser mais produtivo. Se ele chegar aqui das 9 horas, trabalhar só até o meio-dia, e do meio-dia até às 6, ele ficar só pensando em como a gente pode melhorar os nossos processos, ótimo. Excelente. Aliás, se ele quiser pensar do meio-dia às 2 e ir embora, para mim tá show. Entendeu? A gente tem que entender que quanto mais a gente der tempo para as pessoas pensarem de forma estratégica, mais a gente está dando a chance também para elas encontrarem algo que vai despertar ali aquela paixão, aquele ímpeto, aquela vontade de fazer algo acontecer, de fazer uma melhoria. E eu acho que só quem viveu esse ímpeto sabe o quanto isso é motivador e o quanto isso traz realização não só profissional, mas pessoal. A gente precisa dar oportunidade para as pessoas sentirem isso. Bacana. Gabriela, a gente já está quase no finalzinho, mas a gente está falando muita coisa, muitos insights legais, muitas dicas para liderança. Muitas das pessoas que nos ouvem são líderes, mas tem muita gente também que quer alcançar uma liderança na carreira. Quer esse cargo, né? Quer se desenvolver para isso. Se você pudesse dar, 3 dicas, vamos colocar aí para não se estender muito. Quero ser líder, o que eu faço? Perfeito. Bom, primeiro de tudo, acho que busque a liderança de forma proativa, mesmo que você não tenha o cargo de líder no seu crachá. Sempre. Então, busque ativamente demonstrar que você está buscando por melhorias, que você está querendo entender o contexto da empresa, que você está querendo entender o seu papel na missão, enfim, tudo que a gente já conversou, você pode fazer de forma proativa e buscar conhecimento. Em segundo lugar, acho que em relação de desenvolvimento, né, acho que muitos líderes buscam, primeiramente, o conhecimento técnico. Então, a gente vai buscar ali cursos profissionalizantes, a gente vai buscar, talvez, um MBA, a gente vai buscar conhecimento de experts. Isso é muito crucial. Mas se eu puder dar uma atenção maior para uma habilidade que eu acho que, às vezes, não é óbvia quando a gente fala de liderança, e é muito, muito crucial, é a inteligência emocional. Se capacite hoje. Hoje, vá atrás, leia sobre como ter conversas difíceis, leia sobre comunicação não violenta, vá atrás de entender como liderar com empatia, como ter controle emocional em situações difíceis. Se capacite nisso hoje, porque isso é o crucial para que você seja um bom líder no futuro e para que você saiba lidar com os desafios que são múltiplos. Estão sempre mudando e aumentando. Enfim. Perfeito. Perfeito. E nessa última dica, é interessante. A gente, como está na educação, a gente tem alguns contatos e alguns atalhos para esses caminhos. Procure cursos que têm estudos de caso. Porque são os estudos de caso com desafios. Os mais famosos são os de Harvard. E Harvard vem com o discurso de que são dilemas. Eu te coloco num dilema de um líder. O que o líder faria nessa decisão? Não tem resposta certa. Existe a resposta que foi tomada, se deu certo ou deu errado é uma coisa, mas esses momentos é o que geram a competência emocional, essa inteligência emocional, esse desafio.
Gente, com esses insights, a gente encerra. Gabriela, queria te agradecer novamente por poder estar aqui conosco. Muito, muito obrigada, gente. Adorei o papo. Não, muito obrigado, gente. E Fabrício, muito obrigado por ser o co-host comigo dessa vez. Eu que agradeço pela aula aqui da Gabriela. Aula de liderança, altos insights. Gente, queria agradecer você, ouvinte, que ficou com a gente até agora. Se você está ouvindo pelo Spotify, não esquece de dar 5 estrelas. Se você está ouvindo pelo YouTube, não esquece de compartilhar com quem você achar esse tema interessante. E muito obrigado.